Você já sentiu que os dias evaporam, as horas escorrem pelos dedos e tudo o que resta é cansaço? E a dúvida, o que eu fiz? Essa sensação de viver no piloto automático, atropelado pela própria rotina, é mais comum do que imaginamos. É como se a vida estivesse passando e nós, meros espectadores, presos nas garras de uma desorganização silenciosa que rouba nossa paz e nosso propósito. Conheça Charles, aos 30 anos, com uma vida aparentemente estável, emprego, família, amigos. Mas ultimamente, ele se via preso num labirinto de papéis, compromissos esquecidos e uma mente que nunca parava de correr, mas sem chegar a lugar algum. A energia trocada por frustração, enquanto as metas e a vida real pareciam esmaecer no caos. Mas e se eu te disser que a história de Charles não termina na desorganização? E se ela for um convite para você também encontrar o caminho da ordem e da paz? Acompanhe a jornada de Charles e descubra como a simplicidade de princípios eternos pode transformar a confusão em clareza, a sobrecarga em leveza e a perda de tempo em uma vida com propósito. Prepare-se para uma reflexão que vai além das dicas práticas, tocando o coração e inspirando uma mudança que você talvez nem soubesse que precisava. Charles, aos 30 anos, enfrentava uma desordem constante em sua vida, tanto no ambiente de trabalho quanto em casa. Sua mesa era um caos de papéis e objetos perdidos, e a promessa de organização para o dia seguinte nunca se concretizava, apenas acumulando mais confusão. Em sua residência, chaves e contas eram rotineiramente extraviadas, para a evidente frustração de sua esposa Ana, que frequentemente encontrava evidências de sua desorganização. Essa desorganização era como uma névoa que obscurecia seus dias, causando exaustão e a sensação de estar perpetuamente correndo atrás do prejuízo, apagando pequenos incêndios que surgiam de seu próprio descuido. A energia vital de Charles se dissipava em tarefas simples, deixando sem motivação para se dedicar ao que realmente importava em sua vida. A perda de tempo era uma constante. Idas ao supermercado transformavam-se em odisseias devido a listas esquecidas ou inexistentes. Reuniões cruciais eram perdidas e prazos importantes eram desrespeitados, gerando uma sensação opressora de que a vida estava sempre um passo à sua frente, sufocando-o com o peso de suas tarefas inacabadas. O foco era um luxo inatingível para Charles, cuja mente divagava de uma tarefa para outra sem nunca concluir nenhuma. Seus pensamentos eram um emaranhado de ideias soltas, que flutuavam sem jamais se concretizarem em algo tangível. Esse padrão caótico impactava diretamente suas metas, dissolvendo sonhos de novos projetos ou de tempo de qualidade com a família. Apesar de observar a aparente facilidade com que amigos e colegas equilibravam suas vidas, Charles não percebia que a raiz do seu próprio esgotamento estava em sua incapacidade de organizar o básico. Ele aceitava a desordem como uma característica intrínseca de sua personalidade, um fardo a ser carregado, sem se dar conta de que era um problema a ser resolvido e um ponto de partida para uma possível transformação. A névoa que obscurecia a percepção de Charles sobre sua desorganização começou a se dissipar, impulsionada por incidentes significativos. Um atraso crucial no trabalho, devido à perda da carteira, resultou em uma dura repreensão do chefe, servindo como um alerta para a gravidade de sua situação e as consequências diretas de seu caos. Esse evento marcou o início de uma nova e incômoda conscientização para ele. Na mesma noite, a incapacidade de Charles de montar um quebra-cabeça com os filhos devido à desordem da mesa, sob o olhar entristecido de Ana, revelou o impacto de sua desorganização na felicidade familiar. Pela primeira vez, o olhar de sua esposa agiu como um espelho, mostrando-lhe sua inabilidade de proporcionar momentos simples de alegria, gerando um profundo senso de culpa e reflexão. O peso dessa nova consciência começou a se manifestar em insônia persistente. Deitado, Charles revivia as pequenas frustrações diárias, o tempo desperdiçado e as promessas não cumpridas.
O cansaço físico que sentia habitualmente cedeu lugar a uma exaustão mental profunda e uma inquietação constante que roubava sua paz e o impedia de descansar. Ele passou a notar a organização ao seu redor de uma maneira sem precedentes, comparando-se com a secretária do chefe e a vizinha. Esses contrastes gritantes com seu próprio ambiente caótico, antes ignorados, agora o incomodavam profundamente, intensificando a percepção do problema e o seu desejo, ainda incipiente, por mudança em sua vida. No trabalho, a desorganização de Charles começou a corroer sua autoconfiança. Ideias promissoras se perdiam em meio à papelada e oportunidades de crescimento profissional escapavam, pois ele não conseguia manter o ritmo exigido. Sua confiança, antes sólida, agora se desintegrava, revelando a extensão do dano causado pelo caos em sua vida pessoal e profissional. O ponto de virada para Charles veio de uma forma sutil, mas profundamente impactante, ao ler 1 Coríntios 14:40. Faça-se tudo decentemente e com ordem. Essa frase da Bíblia, antes ignorada, brilhou como um farol, iluminando o quanto ele havia aceitado a desorganização em sua vida. Não era apenas sobre perder objetos, mas sobre um princípio divino que estava sendo negligenciado por ele. Essa revelação se tornou um estopim para Charles, que sentiu um desejo ardente de mudar e alinhar sua vida a esses princípios, percebendo que a desorganização o afastava de uma vida plena. Ele começou a observar pessoas organizadas com uma curiosidade genuína, buscando entender seus métodos e segredos. Essa nova perspectiva o impulsionou a dar os primeiros passos rumo a um novo modo de viver. Ana, sua esposa, foi a primeira a notar as mudanças sutis no comportamento de Charles. Ele agora fazia um esforço visível para arrumar e planejar, mesmo que de forma desajeitada. Ana, com um discreto sorriso de aprovação, passou a encorajá-lo em seus novos hábitos. No trabalho, seu colega Marcos também notou a mudança, pois Charles, antes reativo ao caos, passou a buscar ativamente dicas e soluções. Charles começou a dedicar horas pesquisando na internet sobre métodos de organização, gestão de tempo e produtividade, consumindo avidamente cada artigo e vídeo que prometia uma saída para o seu labirinto de desorganização. Suas orações também mudaram de meros desabafos para súplicas por sabedoria, pedindo a Deus que o ensinasse a ser um bom mordomo de seu tempo e recursos. Esse reconhecimento da necessidade de ajuda e de que a resposta estava em princípios mais profundos trouxe humildade a Charles. Ele percebeu que não conseguiria sozinho e precisava de um guia que transcendesse as dicas práticas. O peso que sentia começou a se transformar em leveza. E a desorganização, antes um fardo, tornou-se um desafio a ser superado, rumo a um novo propósito e paz. A busca de Charles por organização atingiu um ponto crítico, transformando-se em uma verdadeira crise pessoal. Um dia de trabalho caótico culminou no colapso de uma apresentação importante, pois os arquivos essenciais estavam irremediavelmente perdidos em meio à sua desordem. A frustração com essa situação era intensa e completamente palpável. A voz calma do chefe, ao dizer "Charles, precisamos de mais disciplina aqui", ressoou como um trovão, atingindo-o profundamente. Charles percebeu que sua falta de organização não só o afetava, mas também comprometia sua credibilidade profissional e o desempenho de toda a equipe. O peso dessa responsabilidade o esmagou completamente, fazendo-o refletir sobre o impacto em terceiros. Em casa, a situação não foi menos dramática. Ana, exausta por não encontrar a certidão de nascimento do filho para uma matrícula urgente, desabou em lágrimas. "Não aguento mais essa bagunça, Charles. Parece que vivemos em um acampamento permanente", ela exclamou. A dor nos olhos dela espelhava a desordem interna de Charles, evidenciando o sofrimento da família. Charles sentiu um aperto no peito e um nó na garganta, percebendo o impacto direto de sua desorganização no sofrimento de quem amava. Não se tratava apenas de conveniência, mas de respeito e cuidado. A culpa o corroía, indicando que sua apatia em relação ao caos havia atingido seu limite e precisava de uma mudança imediata. Naquela noite, Charles não conseguiu dormir, rolando na cama com a mente fervilhando. Cada compromisso perdido, prazo estourado e promessa não cumprida se repetia incessantemente em sua cabeça,
Era como se um filme contínuo de seus erros estivesse sendo projetado, revelando a extensão total do seu problema e a urgência de uma solução. Em meio ao desespero, Charles buscou conforto na Bíblia com o coração sedento, encontrando a história de Noé, que construiu a arca com ordem e precisão divinas. Essa passagem revelou a Charles que Deus é um Deus de ordem, não de confusão, e que a obediência e o planejamento são cruciais para a salvação. Essa compreensão foi um divisor de águas em sua jornada. A reflexão sobre Noé o levou aos Provérbios, onde leu sobre a formiga, um exemplo de diligência e preparação que ajunta no verão o seu mantimento. Charles compreendeu que a produtividade não vinha de multitarefas frenéticas, mas sim de intencionalidade e da gestão eficaz dos recursos. A sabedoria da pequena criatura evidenciou a importância da organização e previsão em sua vida. Nesse mesmo período, Ana sugeriu que Charles assistisse a um vídeo de um palestrante cristão sobre a simplicidade da ordem divina. As palavras do palestrante ecoavam princípios bíblicos sobre a importância de colocar as coisas em seu devido lugar, permitindo que a mente e o espírito encontrassem paz e clareza. Essa mensagem se alinhou perfeitamente com sua busca interna por sentido. O vídeo enfatizava que a desorganização externa frequentemente reflete uma desorganização interna e que a verdadeira transformação começa com a renovação da mente. Era um convite direto para simplificar, descartar o desnecessário e criar sistemas que valorizassem o tempo e a energia. Charles sentiu uma conexão profunda e imediata com esses ensinamentos transformadores. Charles compreendeu que a organização não era um fardo, mas uma poderosa ferramenta de liberdade e uma forma de adoração a Deus. A ideia de que Deus nos concede a capacidade de organizar e gerenciar a nossa vida ressoou fortemente nele. Era sobre ser um bom mordomo dos recursos, do tempo e dos talentos que lhe foram confiados, um princípio essencial para a sua nova perspectiva. Com uma nova perspectiva, Charles começou a implementar mudanças significativas em sua vida diária. Sua mesa de trabalho, que antes era uma desorganização total, agora refletia sua nova mentalidade, com cada item em seu devido lugar. Organizar seu espaço físico funcionava como um bálsamo para sua mente, um lembrete constante de sua firme decisão de viver em ordem e controle. Ele adotou a rotina de dedicar os primeiros 15 minutos de cada manhã para planejar o dia. Esse planejamento, embora flexível, oferecia uma direção clara, com prioridades bem definidas e tempo dedicado a tarefas importantes. Essa pequena mudança fez uma diferença gigante, transformando a sensação de correr contra o tempo em um sentimento de controle e propósito. Ana, sua esposa, notou as mudanças com grande alegria. As contas passaram a ser pagas em dia, as chaves não sumiam mais, e o tempo para o quebra-cabeça com as crianças tornou-se uma realidade constante e prazerosa. A paz que se instalou no lar foi o primeiro e mais doce fruto dessa nova jornada, um testemunho visível do poder transformador da organização. No ambiente de trabalho, Charles surpreendeu a todos com sua nova eficiência. Seus prazos passaram a ser cumpridos rigorosamente, e suas ideias, antes perdidas em meio ao caos, eram agora apresentadas com clareza e confiança. Marcos, seu colega, observava com um sorriso, reconhecendo o brilho nos olhos de quem havia encontrado um novo caminho para a produtividade. Sua vida espiritual também floresceu intensamente. Os momentos de oração e estudo da Bíblia não eram mais apressados ou interrompidos por preocupações. Com a mente mais organizada e o tempo melhor gerenciado, Charles encontrava espaço e clareza para se aprofundar na palavra, sentindo a presença de Deus de forma mais intensa e real, vivenciando a fé em ação. A vida de Charles, antes uma bagunça que consumia sua energia, agora irradiava uma paz e eficiência notáveis. No trabalho, ele não só cumpria seus prazos,
mas também se tornou referência em organização, inspirando colegas a adotar hábitos semelhantes. Aquela sensação de estar sempre apagando incêndios deu lugar à alegria de ver projetos fluindo e metas sendo alcançadas com uma nova leveza. Em casa, a transformação foi ainda mais profunda. Os momentos em família se tornaram verdadeiramente desfrutáveis, sem interrupções por crises de desorganização. Ana e os filhos desfrutavam de um Charles mais presente, calmo e divertido, um reflexo do seu novo equilíbrio interno. A harmonia no lar era o maior testemunho de que a ordem não era um fim em si mesma, mas um meio para se viver com mais propósito e amor. A Jornada de Charles nos mostra que a organização é muito mais do que arrumar objetos. É uma forma de mordomia do tempo e dos talentos que Deus nos deu, uma expressão de cuidado consigo mesmo e com o próximo. E você? Como tem gerenciado sua vida? Será que pequenos ajustes de ordem podem abrir espaço para grandes transformações em sua rotina e em seu coração? É comum se identificar com a história de Charles, sentindo o tempo escorrer ou as metas sempre distantes, uma realidade que a vida moderna impõe. Embora seja fácil culpar a correria e as demandas, a verdadeira chave para a mudança pode estar na forma como você gerencia o que já possui. A ordem, como no caso de Charles, é um princípio universal que traz clareza e liberdade para a vida. Pense em quanto tempo é perdido adiando tarefas importantes por falta de tempo, quando, na verdade, ele se esvai na ausência de método ou prioridades. Cada minuto gasto procurando algo ou refazendo tarefas mal organizadas é um minuto precioso roubado de seu propósito maior. Essa desorganização sutil afeta sua produtividade e consome sua energia. A desorganização não impacta apenas a produtividade, mas também a paz interior. Uma mente caótica gera ansiedade e um espírito inquieto dificilmente consegue se conectar plenamente com o que realmente importa. É um ciclo vicioso que precisa ser quebrado para que você possa viver com mais intencionalidade, encontrando um equilíbrio que honre seu tempo e talentos. Assim como Charles, você pode estar começando a perceber o peso desse problema, e isso é um passo crucial. Não ignore os pequenos incômodos, pois eles podem ser convites para uma transformação profunda e libertadora em sua vida. A Bíblia é clara ao afirmar: faça-se todo decentemente e com ordem, um princípio divino que guia para paz e clareza. Reflita sobre qual é a sua mesa bagunçada hoje. Talvez seja uma agenda sobrecarregada, uma lista interminável de tarefas, um coração inquieto ou uma vida espiritual negligenciada. A boa notícia é que a mudança é totalmente possível e pode começar com um pequeno passo, uma decisão consciente de organizar um espaço, uma rotina ou um pensamento, construindo uma nova vida. A história de Charles é um eco, uma janela para a realidade de muitos de nós. Ela nos convida a olhar para dentro, para nossas próprias bagunças, sejam elas físicas, mentais ou espirituais. Lembre-se, cada pequena decisão que você toma hoje, seja de organizar uma gaveta, planejar um dia ou dedicar um tempo à sua fé, é uma semente plantada, e cada semente gera seus frutos. Pense na paz que vem com a ordem, na liberdade de ter clareza, no propósito que se revela quando a vida está alinhada. Essa é a promessa de uma vida mais plena, onde o caos dá lugar à calma e a ansiedade é substituída pela confiança. A escolha é sua: continuar no labirinto da desorganização ou dar o primeiro passo em direção a um caminho de transformação. Não espere pelo momento perfeito. Comece onde você está, com o que você tem. Organize um passamento, um armário, um minuto do seu dia. Permita que a luz da ordem divina ilumine seus passos e revele o potencial incrível que existe dentro de você. Os frutos virão e sua vida será um testemunho. A jornada de Charles nos revelou uma verdade poderosa. A organização não é apenas sobre ter uma mesa arrumada ou uma agenda em dia. É sobre paz mental,
propósito e conexão com algo maior. É a disciplina que liberta, a ordem que traz clareza e a diligência que nos permite viver uma vida plena e com significado. E se hoje fosse o seu dia de dar o primeiro passo nessa transformação? Não subestime o poder de uma pequena mudança. O princípio da ordem divina está acessível a todos e ele tem o potencial de revolucionar não só a sua produtividade, mas sua vida espiritual e seus relacionamentos. Permita que a história de Charles seja um convite pessoal para você refletir. Onde a desordem tem roubado sua energia? E como você pode, a partir de agora, semear organização para colher paz e propósito? Se você se sentiu inspirado pela história de Charles e quer continuar explorando como princípios práticos e espirituais podem transformar sua vida, inscreva-se no canal e ative o sininho para não perder nenhum vídeo. Juntos, podemos construir uma jornada de produtividade e fé que realmente faz a diferença.